Olá, eu sou o Luiz. E eu sou o Carol. Nós somos professores universitários de Direito e este podcast vai abordar assuntos do cotidiano na intenção de democratizar o conhecimento jurídico, tendo sempre na nossa mesa alguma autoridade sobre o assunto. E hoje o bate-papo é com a excelentíssima senhora doutora Mônica Barbosa dos Santos, juíza eleitoral da 173ª Zona Eleitoral, que compreende os municípios de Matias Barbosa, Simão Pereira, Santana do Deserto e Belmiro Braga. Ela também é professora universitária da Faculdade de Direito da UFJF, juíza da turma recursal de Juiz de Fora, além de juíza da comarca de Matias Barbosa. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua disponibilidade. E hoje o tema não poderia ser outro muito pertinente, é o direito eleitoral, né? As pessoas vão às urnas no próximo domingo e a gente quer aqui democratizar aqueles assuntos que são mais interessantes para a população sobre as eleições. O que a doutora espera para essas eleições agora? Teve treinamento do TJ, não teve? Pode ficar à vontade, doutora, a palavra é sua. Então, Luiz e Carol, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E obrigada pela oportunidade de veicular informações sobre o direito eleitoral nessa situação tão conflituosa que o país se encontra. É muito importante que as pessoas entendam algumas coisas e a Justiça Eleitoral ela até pecou em uma falta de esclarecimento anterior, mas ela foi surpreendida, bem da verdade, com um novo mecanismo de comunicação, né, que pulverizou, propiciou que pessoas incautas produzissem informações. Até então, as informações eram produzidas por pessoas qualificadas, com métodos, com ética, e de repente todo mundo pôde ser um produtor de informações. Você veicula vídeos, você faz áudio, você publica as coisas e aquilo roda na velocidade quase que da luz. Isso nos causou um certo problema, mas foi muito bom porque isso já passado, né, nas eleições passadas, fez com que a Justiça Eleitoral reagisse e mostrasse que, na verdade, a gente não tem problema da eleição. A urna eletrônica, e a minha fala aqui não tem nenhuma conotação política, me entendam, é apenas uma finalidade de esclarecimento. A urna eletrônica está em vigor há 26 anos e nunca foi impugnada judicialmente por nenhum partido político. Acho que esse é o melhor termômetro que a gente tem da idoneidade da urna eletrônica. E a finalidade dela foi tirar o manuseio da contagem da urna de lona, onde a gente depositava os papéis em cédulas. Aquilo sim era frágil, porque nem todo mundo é honesto. Alguns escrutinadores engoliam votos, outros guardavam votos, outros anotavam votos de modo equivocado. Então as eleições era o que a gente tinha, era o sistema que a gente tinha, mas não tinha a fidedignidade que se espera de um pleito. Então a urna entra para tirar o manuseio humano e ser controlado o escrutínio por uma máquina. Essa máquina é muito segura porque quando você vota, ela só está ligada na tomada, ela não está ligada na internet. Quando a gente começa a votação, aliás, antes da votação, imprime-se um boletim que se chama zerésima, igual aquele extrato de banco amarelinho. Ali está dito que não tem voto nenhum. A zerésima mostra que aquela caixa não tem voto nenhum. E depois da votação, imprime-se o boletim de urna. Isso é muito importante entender. Quando os dados, então, quando a gente tira a mídia que gravou a votação e essa mídia transmite os votos para o TSE, na verdade não é o TSE quem publica, quem faz o levantamento da eleição. Porque quando você imprime o boletim de urna, que é o resultado de cada urna, e entrega uma cópia desse boletim aos partidos, na verdade as eleições são apuradas antes da transmissão. Então, enquanto se vota, não está ligado na internet, não tem como invadir urna. Depois que se vota, imprime o extrato e entrega aos partidos. Por isso que eles são os maiores fiscais, por isso que eles nunca impugnaram. Então, quando se transmite, não se transmite pela internet, mas por uma via própria, uma intranet, que é o sistema VPA. Pode ser invadido?
é difícil você falar que não, mas é uma resposta que eu posso garantir que até hoje não aconteceu. Em 26 anos não aconteceu. O sistema é extremamente seguro. Mas não importa, ainda que seja invadido, o resultado ele foi publicado antes. Isso é a mensagem mais simples, mais rápida que eu posso dar em relação à segurança das urnas. E é uma informação também equivocada dizer que a urna seria auditável apenas com a impressão do voto em papel. Isso não é verdade, porque quem tem a curiosidade e quer saber sobre a urna vai entender que ela é extremamente auditável desde o início até o fim. Vários são os sistemas, várias são as sessões públicas em que os partidos participam, sorteio de urna, teste de urna, é o tempo todo. Quando você chega para votar, lá naquele dia 2, né, que vai ser agora, as eleições por ordem constitucional, ocorrem sempre no primeiro e no último domingo de outubro, essa é a regra. Então varia o dia, mas não varia a oportunidade, que é sempre a mesma. Quando a gente chega lá para votar, muita coisa já foi feita, muita auditoria já foi feita, muito trabalho envolvendo muitas pessoas. E são tantas as pessoas que para você manipular uma urna, você teria que manipular um exército de gente. Porque um mexe, depois vem o outro mexe, depois vem o outro fiscaliza. Então é muita gente. Que se depositasse isso na mão de uma pessoa, seria mais arriscado. Então vai aqui a minha fala de absoluta tranquilidade, de lisura, de correção desse processo de escrutínio, de apuração de votos. E aí, o que se espera dessa eleição? Nós temos algumas situações que são novas. A primeira delas, na verdade não é tão nova assim, mas está sendo cada vez mais enfatizada, é a impossibilidade do eleitor entrar na urna, né, na cabine de votação e votar com o celular na mão. E não pode por quê? Porque a gente tem que preservar o sigilo do voto. Eu sei que o pessoal adora tirar foto do macarrão que ele está comendo e publicar. Estou na praia, estou tomando vinho, estou tomando caipirinha e rede social para cá. Estou votando. Sim. Mas não pode. Então, quando ele chegar na sessão, ele vai ser convidado pelo presidente da sessão a deixar o aparelho dele, o celular, em algum lugar que vai ser específico para isso. Se ele não quiser deixar, não tem problema, ele volta e deixa o aparelho em casa. Se ele não quiser nada, ele não vota. Mas ele não pode entrar na cabine com o celular, porque o celular é um mecanismo de registro. Então, não é com celular, não é com máquina fotográfica, com nenhum dispositivo que seja apto a fazer esse registro do voto. Mas por quê? Porque tem o sigilo do voto. Mas eu quero falar em quem eu votei. Problema seu. Você pode falar, é um direito que você tem. O que a gente não pode é permitir o registro do voto, porque ele vai se transformar num recibo do voto. E a gente sabe que existe o voto de cabresto, quer dizer, a pessoa impõe alguma coisa. Eu vou te pagar para você votar no fulano de tal. Se você tem o registro do voto, é o recibo. Sim. Então, ele vai receber o dinheiro, quer dizer, a corrupção eleitoral, ela vai ser documentada. Esse é a prática de ilícitos, né? De ilícito, é o primeiro problema da corrupção eleitoral. O segundo problema é a manipulação eleitoral. A gente sabe que existem grupos criminosos, isso a gente não tem como olvidar. Tem o tráfico, tem a milícia, tem outros grupos criminosos que já interferem na eleição, determinando que naquela região seja eleita essa ou aquela pessoa. E se ela não for, eles prometem um mal injusto para uma família ou aleatoriamente. Então, com base nas ameaças, eles já conseguem um certo controle. Agora, imaginem o dia em que for permitido você fotografar ou registrar o seu voto. Exigir a foto como prova. Aí a democracia acabou. Essa é a razão, o motivo de se proibir a entrada na cabine com celular ou com qualquer mecanismo de registro. E só para ficar claro, então, o eleitor vai ter que se separar do celular.
Ele não pode levar o celular em hipótese alguma. Ele entra na sessão, deixa na mesa ao lado do presidente e entra na cabine sem o celular ou qualquer outro dispositivo de registro. A hora que ele sair do voto, ele pega e vai embora. Pronto. Ô, doutora, até puxando um gancho da pergunta do Carol, uma questão que me veio aqui agora. O mesário ele vai ter algum tipo de poder de revista pessoal? Não. Nós discutimos muito sobre isso, mas a Justiça Eleitoral ela não é invasiva. Sim. A finalidade dela é apenas permitir o voto idôneo e um escrutínio idôneo. Então, o eleitor ele vai ser convidado a deixar o celular. Se ele não quiser, ele não vota. Mas se ele causar tumulto durante as eleições, na sessão, nos corredores, aí existe já a tipificação de um crime, são vários os crimes previstos em lei já, no sentido de facilitar o bom andamento da eleição. Então, se ele começar a causar problema, a polícia militar, que é a segurança ostensiva, ela não fica dentro da sessão, mas ela fica no entorno dela. O presidente ele vai acionar a polícia militar, essa pessoa será conduzida para a delegacia que vai ficar aberta. Todas as delegacias do país vão ficar abertas para receber eventuais problemas. E a outra segurança que a gente está tendo nessa eleição é que não bastassem os policiais militares da comarca, a Polícia Militar, em absoluta parceria, destinou um oficial para cada cidade, não é para cada comarca. Então, toda a cidade vai ter um oficial da Polícia Militar, tudo em nome da segurança. Então, ele não vai ser revistado, ele não vai ser amarrado, não vai ser posto para fora, nada disso, salvo se ele estiver cometendo um crime, ele vai ser conduzido pela justiça, pela Polícia Militar. Doutora, a gente ouviu falar que no dia das eleições é proibido venda de bebida alcoólica. Essa questão da bebida alcoólica, ela está associada a essa questão da segurança? Sim. Você estava comentando? Na verdade, a vedação da venda da bebida alcoólica, ela é regional. O Estado é que decide. Então, Minas Gerais tem por tradição proibir a venda de bebida alcoólica das 6 da manhã até as 18 horas do mesmo dia da eleição. Então, são das 6 às 18. Alguns estados entendem que isso é desnecessário. Por exemplo, estados que vivem do turismo, que não tem como proibir isso. Nós fazemos isso em regra. Mas por que eu estou dizendo em regra? Porque eu dependo sempre da normativa que é dada pelo TRE, não é o TSE, é o Tribunal Regional Eleitoral, então é o TRE de Minas Gerais, é que normalmente esse é o costume. 1 ou 2 dias antes da eleição, ele solta a normativa proibindo e o horário. E a finalidade da proibição, acho que é bastante óbvia, né? A bebida, como eu estava comentando antes de nós começarmos aqui o nosso bate-papo, ela laceia os freios morais, né? Ela torna as pessoas mais desinibidas. E isso acaba ensejando um perfil que pode causar em risco a tranquilidade das eleições. Sim. Briga, confusão, baderna, algazarra, e é o que a gente não quer. Na verdade, a gente tem 365 dias no ano. Um ano. Né? Um dia no ano em que você fica 12 horas sem beber, acho que você vender não vai matar ninguém, né? Em nome da democracia, que é um valor maior. Com certeza. A questão que você comentou também dos celulares, né? Só também para complementar, o voto secreto, ele não é uma normativa simples, ele é uma cláusula pétrea, né? Na nossa Constituição, que é uma garantia que não pode ser alterada nem por emenda constitucional. E outra coisa também, doutor, tem uma conversa muito comum entre os populares, né, que fala assim, agora não pode mais ser preso, né, agora eu posso aprontar. Como é que funciona isso também, para a doutora poder explicar para os nossos ouvintes aqui? Olha o brilhantismo da justiça eleitoral, né, da lei eleitoral. Ela é tão preocupada com o voto, com a importância do voto, que não permite a prisão.
Então, com muito mais razão, ela não poderia o celular ou a bebida, né? Mas a interpretação da vedação da prisão, ela tem que vir com temperamento. É evidente que se houver um crime em flagrante, isso vai acontecer, a prisão vai acontecer. Então, existe a prisão em flagrante do maior e existe a condução do menor em ato infracional, tanto faz. É flagrante, a gente pega. O que não pode são os outros tipos de prisão que a gente tem no ordenamento jurídico. Prisão por mandado de sentença condenatória, prisão por mandado de prisão preventiva, prisão temporária, prisão civil para os alimentos. Então, essas outras, não, em nome da eleição. A flagrante, sim. Aqui me surgiu uma dúvida também interessante, porque quando é caso de prisão com sentença transitada em julgado, já não houve perda dos direitos eleitorais? Sim. Então, de que adianta manter esse condenado solto se ele já não pode mais votar? Ou pode? Ainda por conta de não ter dado uma baixa no TRE, por exemplo, dos dados dele? A sentença, para ela surtir os efeitos, ela tem que transitar em julgado. Isso. Mas, além de transitar em julgado, o efeito prático, ele precisa do início da execução da pena. Correto. E o início da execução da pena é feita com expedição do mandado de prisão, a pessoa é matriculada no sistema prisional e depois que ela é matriculada e cumprido o mandado, ela dá o início ao cumprimento. Perfeito. Então, não é porque teve a sentença transitada que ele está... claro que os efeitos práticos já aconteceram, mas ele não deu início à execução. Correto. E até o preso pode votar. Sim. Existem cabines que são colocadas no sistema penitenciário em locais que comporte, né? Que comporte esse tipo de situação. No caso, só o preso preventivo ou o preso civil que vai poder votar? Também pode. Mas eu digo assim, quem está preso por sentença definitiva já perdeu o Só direito. quem perde os direitos eleitorais é que não podem votar. Perfeito, perfeito. E aí acontece de E que fato já a instalação... esteja em execução. Então a prisão não é sinônimo de não poder votar. Não, depende da prisão, depende da situação, a gente olha a situação do preso. A execução penal ela é sempre individualizada, não é uma tábua rasa. Perfeito. A questão do preso votar, onde a doutora é juiz eleitoral, vocês fazem deslocamento do preso até... Lá não se vota. Não se vota? Não temos estrutura. Não tem isso. estrutura. Não Entendi. temos. E aí fica, no caso, a cargo do juiz decidir pela possibilidade ou não? Da Justiça Eleitoral. Da Justiça Eleitoral. No caso, vem uma ordem do TRE para a doutora? Vem faz um estudo da possibilidade de colocação da urna, da segurança da urna, do espaço, da questão elétrica, tudo isso a gente vê, até tomada, se tem tomada, número de presos, tudo, segurança, agente por preso, tudo isso é mensurado. Correto. Então não é em todo lugar que isso pode acontecer. E não deve ser fácil também, porque a gente sabe que a eleição é toda estruturada por sessões, E aí como é que funciona? Né? Teria que deslocar temporariamente a pessoa com aquela... Tudo é muito estudado. Seria quase um voto em trânsito, né? Imagina. Essa história do voto em trânsito, a doutora sabe falar sobre ele? Tem muita gente que tem dúvida, parece que não pode votar em todos os candidatos quando vota em trânsito. O trânsito, o nome é correto mesmo, é porque você está transitando, né? Sim. O certo é você estar no lugar da sua votação, no seu domicílio eleitoral, no dia da votação. Mas são contextos da vida, às vezes você não consegue estar lá. Então, nem sempre a gente autoriza o voto em trânsito, depende desse esquema todo, né, de organização, mas conseguimos dessa vez. Então, a pessoa que está fora do domicílio eleitoral, ela teria que ter providenciado, em tempo, já não dá tempo mais, a autorização da Justiça para o voto em trânsito. Correto. Então, ela teria que ter se cadastrado. Se ela não tomou essa providência, ela tem que ir em qualquer sessão eleitoral e assinar uma justificativa de voto. Então o voto em trânsito não é possível para quem resolve votar assim? Não. O que fica é a justificativa. Isso. Se ele não providenciou o pedido do voto em trânsito,
ele não vota em trânsito, porque tudo é cadastrado, né? Tudo é nominado. Você vai, né, naquela sessão, naquele lugar, é tudo muito organizado. É tão organizado que a gente tem um país inteiro de milhões de pessoas votando e você sabe exatamente onde é que é a sua urna. De tão organizado que é. É verdade. Né? Então, as pessoas não têm ideia do movimento, do tamanho que é para chegar nesse nível de fineza de organização. O pessoal brinca e fala que a zona eleitoral porque é bagunçado, mas então não tem nada de bagunçado, né? Ao contrário, é a zona mais organizada do mundo. É a zona mais organizada do mundo, né? É. Então, quando ele chega, se ele não providenciou esse pedido do voto em trânsito, ele vai chegar em qualquer sessão, vai falar assim, olha, eu vim justificar o meu não voto, porque ele não vai conseguir votar. Agora é possível justificar depois também, né? Pode justificar depois. Ah, perfeito. Pode no dia, pode depois, e se não fizer isso, paga a multa. É irrisória, mas ainda é prevista a multa de, sei lá, depende de R$3, R$7, é uma coisa irrisória. Sim. Mas ainda existe essa reminiscência. Doutor, o pessoal também, a gente sente até como é que eu posso dizer? O pessoal fica um pouco assim, eu não vou votar não, só tem que pagar R$3, né? Claro que a gente sabe, a doutora vai falar disso com muita propriedade, você está renunciando à própria democracia, né? Quando você fala que não vai votar, você está deixando de se manifestar. Então isso é muito importante. Mas assim, existem outras consequências para a pessoa que não vota? Tem. Deixa isso claro também, por gentileza. Tem, são várias consequências. A gente vê uma vulgarização, era essa palavra que eu ia usar, uma vulgarização muito grande, no sentido assim, não vou votar, não, depois eu pago R$3 e está tudo certo. 3, 7, 10 é irrisório, tá isso, bom, né? Eu justifico, tá bom. Bom, a primeira relevância, essa que você tocou, é a da inércia, né? As pessoas criticam muito, falam muito, mas fazem pouco. Então, a posição do crítico ela é muito cômoda, porque ele é aquela pessoa que fica sentada, olhando a vida passar, como naquela música Carolina, né? Que só Carolina não viu, a vida passou pela janela, só Carolina não viu. Então, o crítico ele fica ali sentado, enquanto os outros trabalham, ele aponta o erro dos outros. Mas na hora de fazer o que ele tem que fazer, ele não faz. Sim. E é o mínimo que ele tem que fazer, é se posicionar. Se ele não se posiciona, alguém vai se posicionar por ele. Essa é a realidade. Então, não votando, ou votando nulo, ou votando em branco, é um direito que ele tem? Sim, é um direito. Mas a consequência é permitir que outras cabeças decidam por ele. E se essas outras cabeças não decidirem de acordo com o posicionamento ou com a vontade dele, ele não pode reclamar. Sim. Isso que é complicado. Aí vem a questão do crítico. Não faz nada, mas quer exigir dos outros. Então, não pode exigir nada nunca. Faltou escola? Não votou. Faltou saúde? Não votou. Faltou segurança? Não votou. Fulano é corrupto? Não reclama. Você não votou. Você é um inerte. Você é um ausente. Então, não reclame. Essa é a primeira grave consequência. A segunda grave consequência que eu posso dizer é que a ausência de votação, ou seja, não votar e não justificar, implica em questões administrativas. Então, se a pessoa quiser prestar um concurso, ela tem que ter uma quitação eleitoral. Então, ele não consegue prestar concurso sem quitação eleitoral, nenhum concurso público. Se a pessoa quiser participar de uma licitação, porque tem uma empresa pequena, está começando, quer crescer, vender alguma coisa para o poder público, sim, que seja comida, guardanapo, coisa simples, não pode sem a quitação eleitoral. Então, são outras questões administrativas nesse sentido, são as mais contundentes. Essa questão de quitação eleitoral, a gente vê, às vezes, a pessoa muito preocupada com aquele canhotinho da eleição. Mas a certidão que sai no site supre, né? Então, se a pessoa perdeu o canhotinho... Tem problema não. Não tem problema, né? Tem não. O canhotinho é o seu recibo, mas se você perder não tem problema não. É igual nota fiscal, que se você perder, você tira outra. Perfeito. Você vê, às vezes, gente preocupada com aquele canhotinho. Fica tranquilo. Ô, doutor, a gente está até numa semana assim, com um tempo meio instável e me veio uma questão à cabeça aqui, porque também você falou que as urnas estão ligadas na energia, né? Só. E se acaba a luz?
a gente tem contingência, a gente tem geradores. Ah, tá, correto. Então isso e assim, e tem uma segurança também Ela tem, da manutenção das informações. ela tem uma condição de funcionar por algum tempo. Ah, correto. É Ela tipo tem aquele bateria, no-break, né? tipo um no-break que a gente fala, né? A gente não perde os dados, né? Igual o computador, estou digitando, perdi meu trabalho. Não, isso não vai acontecer. O que está lá, o voto ele é gravado no momento em que você aperta o confirma. Não há problema de perda de voto. Ah, correto, perfeito. E essa questão, às vezes, que a gente vê muita gente falando que se confundiu, apertou o confirma antes da hora. Pois é, esse é outro Tem ordem para problema. votar? Como é que funciona? Olha, eu vou dizer por mim, eu sou juíza eleitoral, lido com isso, mas quando eu chego na frente da urna, sabe que eu fico um pouco ansiosa? Então, eu fico imaginando o que acontece com as demais pessoas, Sim. né? Então, obrigada pela oportunidade, porque a gente vai ter agora o que a gente chama de eleições gerais. As eleições gerais são aquelas que a gente vota no presidente, no governador, elas se contrapõem às eleições municipais, que são aquelas mais próximas, Sim. que a gente vota no prefeito, no vereador, e as eleições gerais, elas são grandes. Sim. A gente vota em muita gente, muito candidato no mesmo momento. Verdade. Então, duas coisas que o eleitor precisa entender. Primeiro, ele precisa digitar e esperar aparecer a imagem da pessoa lá no monitor da urna. Só depois que aparecer que ele pode apertar o verde. Tem gente que fica tão ansiosa que digita, não olha para a urna e tufa, aperta o verde. Aí o voto ele acaba anulando o voto dele, porque não deu tempo da urna processar. Ela fica olhando só pro teclado ali. A pessoa fica ansiosa, olha para o teclado e esquece de olhar para o monitor. Então, digita o seu candidato, respira, olha para o monitor, olha que legal, ele apareceu, tuf, verde. Se eu errei na digitação, tem uma teclinha lá que chama corrige, fica nervoso não, é igual, você vai apagando no computador, é um del, né? Você vai apagando. Então é possível, se a pessoa digitar errado, ela voltar atrás, né? Corrige. Tá lá, vermelho, amarelo e verde, não é isso? O verde confirma, o outro corrige. Então digitou errado, corrige tudo, digita de novo. Digitou errado, corrige tudo e digita de novo até corrigir certo. Até digitar certo. A hora que estiver certinho e aparecer a foto do candidato, aperta o verde, sem problema. E confirma tá? No verde. Candidato por candidato, não é isso? Aí são várias confirmações, voto, né? Por voto. Aí vem o outro problema. O primeiro problema é a ansiedade de não esperar o retratinho sair na urna. Nesses né? tempos atuais, que está todo mundo ansioso, né? Isso. E o outro problema é digitar o número errado, ficar nervoso e achar que não tem solução. Tem. Corrige. E o terceiro problema é as pessoas não observarem que existe uma ordem de votação. Então, nós vamos votar em 5 cargos hoje, né, no dia 2, né, eleição. E a ordem é pré-estabelecida pelo TSE. Não é por Minas, por Rio, São Paulo. A votação é a votação geral. Então, essa ordem ela é igual para o Brasil inteiro. Para o Brasil em inteiro. Todas as urnas eletrônicas do país Isso. vai ter a mesma ordem. Mesma ordem. E como são com números, o tribunal já disponibiliza a cola. É a cola recomendada. Sim. É a única cola recomendada. Se você quiser pegar essa cola lá no qualquer sessão eleitoral, tem pacotes de panfletinho que você anota lá o número do seu candidato e leva no dia da eleição. Eu vou fazer a minha cola porque, em hipótese alguma, consigo guardar na cabeça. Tantos números, né? Nem quero. Eu não vou gastar minha memória com isso, né? Então, eu tenho condição de anotar ou num guardanapo, ou no pedaço de papel, ou no caderno, ou nessa cola que já é disponibilizada. Colinha é permitida, então, né? Recomendada. Recomendada. Mais do que permitido. E aí, a ordem, ela também não é aleatória. E o povo erra muito na ordem. A ordem é, você vota primeiro no deputado federal, depois no deputado estadual, depois no senador, nós vamos eleger um senador, porque tem eleições que a gente ainda elege dois senadores, essa é uma, é 1/3, 2/3. Depois a gente vota no governador e depois a gente vota no presidente.
Ah, então o presidente é o último? Nossa, eu queria votar no presidente primeiro. Eu só quero votar no presidente. Ou por que o cargo mais importante é o último? Eu não conformo com isso. E aí vem o eleitor que não repara essa ordem da votação e ele quer votar em quem? No presidente. Todo mundo quer o mais importante primeiro. Aí ele digita o número do presidente dele. O presidente, ele é eleito com 2 números, tá? O deputado federal é eleito com 5, o outro com 4, o outro com 3, o outro com 2, o outro com 2. Então, deputado federal, 5 números. Deputado estadual, 4. Senador, 3. Governador 2. Presidente, 2. Não, o deputado federal são 4. Inverti aí a ordem. Ele é o primeiro, o deputado federal é o primeiro, mas ele tem 4 votos. Isso, o Desculpa, outro... 4 números. 4 números. O estadual é que tem 5. Então, desculpa, né? eu me confundi. Então, se eu falei aqui, me confundi. E o governador, 2 números, e o presidente, 2 números. Aí ele vota, ele quer chegar na urna e votar no presidente dele. Aí ele digita 2 números. Não aparece o retrato do presidente. Não aparece o retrato de ninguém. Já começa um inconformismo. E aí ele começa a ficar nervoso. Ele fala, essa urna está batizada, essa urna está errada. Porque ele quer a foto do presidente. Ele quer a foto do presidente. E o pior é quando ele digita 2 números, fica nervoso, aperta o verde e não aparece nada. Aí a urna está mais estragada ainda. Mas o problema não está na urna, está entre a cadeira e a urna. Ou seja, o problema está nele. Sim. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que obedecer a ordem, que o presidente dele é o último. Se ele obedecer a ordem, vai aparecer o retratinho direitinho. Ele vai conseguir votar. Se ele obedecer a ordem e digitar corretamente os números, aparece o retrato. Agora, por que o presidente é o último? Porque todo mundo quer votar no presidente. Ah, entendi. Se a gente coloca o presidente em primeiro, as pessoas votam no presidente e vão embora. Abandonam a votação, não votam nos demais. Então, é meio que o mecanismo de permitir... É um estímulo ao voto completo. Estímulo de permitir o voto completo. É um estímulo, essa palavra é extremamente adequada, é um estímulo ao voto completo. Você vai votar no presidente ao final. Então, é isso, obedeça a ordem e cuidado com a numeração. Perfeito. Doutora, uma outra coisa também que a gente vê as pessoas debatendo um pouco nas redes sociais, ou então nos bate-papos mesmo da vida aí, é a questão do voto branco e do voto nulo. Eles têm diferença, não têm diferença? O que um significa, o que o outro significa? A consequência do branco e do nulo é a mesma. Perfeito. O voto não vai para ninguém. Não vai para ninguém. O voto branco vai para fulano, o voto nulo vai... Não vai para ninguém. A diferença é só no processamento. Então, eu quero votar no deputado federal. Eu quero votar em branco. Eu vou apertar a tecla branco. Aí abre a votação para o deputado estadual. Eu quero branco. Abre a votação para o senador. Se eu digitar o número errado e apertar o verde, o voto vai ser nulo. Então, o voto só é nulo quando a gente vota errado e aperta o verde. Não tem tecla de voto nulo, né? Não existe tecla de voto nulo. A gente tem a tecla de voto branco. Tem o branco, o corrige e o confirma. Com cores diferentes. Com braille, já viu? E hoje vai aparecer uma mocinha também no voto, não estranhe, tá? Ela vai ali falar para as pessoas deficientes. Sim. Então, se alguém se deparar com ela, é isso mesmo. Não é um fantasma, então, na urna, né? E nem o mecanismo de rouba-voto, chupa-cabra, nada disso. Ela está lá para o deficiente. Uma vez agora, existe, é preciso entender que o branco e o nulo, 0. Não vai para ninguém. Mas existe o voto de legenda. Sim, perfeito. A legenda é o número do partido, não é o número do candidato, tá bom? Então, o partido tal, não vou mencionar nomes, porque a finalidade aqui não é propaganda eleitoral, mas todo partido tem um número, né? Então, se eu digito o número só do partido... Partidos são sempre 2 números. 2 números. Se eu digito o número do partido e apertar o verde... O voto é o voto de legenda. Aí cai para a cesta do partido. Isso vale para os votos ao legislativo, né? Para todos. Porque o número do partido se confunde com o número do próprio presidente, né? Quando é para o presidente. Pode ser, talvez. Pode, na maioria das vezes coincide, mas pode não coincidir. Então, pode não coincidir. Vamos com calma com essa fala aí. Mas realmente, em regra, é isso que acontece.
mas para não cair numa explicação muito chata, mais ou menos eleitoral, de coeficiente eleitoral, essa coisa toda. Então, o voto de legenda, ele cai na cesta do partido. Sim. Não e cai ele é contado, então. Aí ele é Ele contado. vale. Aí ele é contado. Então, por exemplo, eu estou votando nulo, tá bom? Eu erro o número, mas os 2 primeiros números eu voto a legenda. O número do partido. Eu não votei o número do candidato. Tá. O candidato tem 4 números. 1, 2, 3, 4, tá bom? E eu votei o número 50 ou 60, o número aleatório aí, fala o número, 85, sei lá. Esse número, aleatoriamente, é da legenda. Se eu votar esses 2 números e apertar o Enter, eu não voto no candidato, mas cai na cestinha do partido. Aí E essa cestinha do partido... favorece aos candidatos do partido. Os candidatos do partido podem entrar, Voto né? de legenda favorece o partido e, por consequência, os candidatos daquele partido. Porque o pessoal fala justamente isso, né? Que quando você vota por legislativo, o partido acaba conseguindo vagas, né? As vagas, de certa forma, são do partido, e aí ele encaixa lá quem votou, quem teve Porque a mais gente votos, tem né? 2 tipos de eleição. A chamada eleição proporcional e eleição majoritária. A majoritária, o nome é muito claro, vai pela maioria. Então, é aquele candidato cujo sistema fala, você é eleito se você tiver a maioria dos votos. O que é a maioria dos votos? Quem tiver mais 50% mais 1. Aí, 52, 56, 70, 80%. Então, a gente pega o eleitorado, divide no meio, quem tem 50% mais 1, ganhou a eleição. Essa eleição majoritária para os cargos do executivo. Então, o governador é 50% mais 1, presidente 50% mais 1, prefeito 50% mais 1. Para primeiro turno, né? Para primeiro Porque pro turno. segundo aí você pode até ter menos, né? Aí é só a maioria. É só a maioria. Isso, não precisa passar de exatamente. 50%. Se for 50% mais 1, fecha no primeiro turno. Então é isso que faz não ter segundo turno. Isso que faz. Se algum dos candidatos da eleição majoritária tiver mais de 50%, ele ganha no primeiro turno. Fechou. Então é por isso que eventualmente pode não ter segundo turno, seja para governador ou para presidente. Exatamente por isso. Agora, se ele não obtém 50% mais 1, a maioria no primeiro turno, ele obteve 40%. Eu tenho que ter o segundo turno. Aí já não é 50 mais 1, é a maioria, quem teve mais voto. Perfeito. E aí vão para o segundo turno. Vai para o segundo turno. Os 2 candidatos mais votados. Os né? 2 mais votados. E o outro sistema que a doutora mencionou? Porque tem esse majoritário E o O proporcional. outro é o proporcional. Ele não pode ser igual, ele é usado para o legislativo. Então, vai vereador, vai deputado estadual, deputado federal e senador. O senador, eu prefiro deixar também, porque tem uma situação aí. Ele é proporcional, porque se a gente deixasse o majoritário para o legislativo, um mesmo deputado poderia ser eleito sempre. E o número de vagas varia de acordo com a força do partido. Quanto mais força ele tem, mais vagas ele tem. Isso tudo com muita ponderação, tem muita regrinha em cima do que eu estou dizendo. Mas então a ideia do voto proporcional é, de certa forma, prestigiar o partido também, Equalizar os partidos. Sim, entendi. Então, você tem um negócio que chama coeficiente eleitoral. O coeficiente é um cálculo bem complicado de fazer, mas ele leva em consideração o número de votos que o partido tem e, em razão dele, é o número de cadeiras que ele ocupa. Sim. Então, quanto maior o partido, mais número de cadeiras. Se ele não tem voto nenhum, ele não tem cadeira nenhuma. Sim. Aí faz as coligações, as pessoas reúnem para reunir forças. Mas as coligações também foram cortadas para vereador agora, já não pode mais coligação para o vereador. Então, o coeficiente, ele tem por finalidade equilibrar as coisas da eleição, porque é um número muito grande de candidatos, então, se você deixasse o proporcional, aquele que tivesse mais força política, ele ia ser majoritário. Majoritário é sempre ganhar, né? É por isso que acontecem aqueles fenômenos de a pessoa, vamos supor, de um partido só. Uma pessoa tem muitos votos, uma pessoa não tem voto quase nenhum, ou às vezes nenhum, e acaba sendo eleito. Isso, porque exatamente. faz 2 vezes, né? Se for uma situação dessa qual natureza. é o seu coeficiente? Partido 1. Me dá 3 vagas. Qual é o seu coeficiente? Partido 2. Eu tenho 5 vagas. Sim.
Bom, quantos votos você tem que ter para preencher 5 vagas? Qual é o seu coeficiente? Perfeito. E você, quantos votos você tem que preencher, cada candidato tem que ter para preencher essas 3 vagas. Sim. Aí é a conta que você faz. E esse coeficiente, pelo que eu lembro, aí, puxando lá as aulas de direito eleitoral na graduação, eu acho que ele está associado com o número de votos válidos, né? Você pega as vagas que tem e divide pelos votos válidos. Quantos votos o partido teve? Qual é a força desse partido? Porque o povo gosta daquele partido. Sim. Então, se o povo gosta daquele partido, é justo que ele tenha mais vagas. E aí pinga aquele voto que você falou que é do partido, da legenda, né? O voto da legenda entra aí, né? Aí ele cai na cestinha do partido. Do partido. Não cai no candidato, mas cai no partido. E ele é convertido em favor, em última análise, dos candidatos do partido. Tá. Doutora, a questão das armas também foram proibidas de portar arma no dia das eleições, né? Mas parece que são não só no local de votação, tem até uma distância em torno do Exatamente. Das zonas eleitorais. Não pode entrar na sessão eleitoral armada. Tá. Né? Mas esse negócio do porte de arma é muito engraçado, porque o nosso país não tem a tradição americana de que vamos estar todo mundo armado e beleza. Né? Aqui é o contrário. Existe uma criminalização do porte de arma. Então, a pessoa que sai com a arma sem o porte, sem o registro, ela já vai ser presa porque ela está cometendo um crime de porte de arma irregular. Sim, é lógico. E se você olhar, quantas pessoas têm porte de arma? Pouquíssimas pessoas, 0, sei lá quantos % da população tem porte de arma. Agora, as autoridades, né, públicas destinadas à segurança, eu tenho porte de arma, mas eu não ando armado. É uma opção minha, eu poderia. Então, eu andaria legalizada. Sim. Se eu quisesse andar na rua com a arma, tudo bem. Né? Eu teria que ter o porte e o registro da arma, não é só o porte. Sim. A minha arma tem que estar no meu nome, que se ela for usada por um fim ilícito, ela é identificada e você pune a pessoa por aquele crime. Porque não é por ter porte que você pode portar qualquer arma, né? Não, você tem que ter o porte e a arma precisa estar registrada. Né? Registrada no meu nome. É como se fosse carteira de motorista e o carro precisa estar com documento também. É a mesma coisa. Tá? Sim. Então não tem tanta gente com porte de arma assim, é muito pouco, né? As autoridades militares, elas estão lá para isso, né? Elas andam armadas, então essas autoridades, elas vão estar e vão poder entrar na sessão armados para votar, mas não podem permanecer lá votadas. Então aquela pessoa que tem um porte de arma, ela tem o porte, mas não pode entrar com a arma, é isso. Sim, não, perfeito. É isso. Tá dentro daquela ideia de manter um dia tranquilo, um dia de paz, um dia sem de estresse. Paz, sem estresse. Sem os freios inibidores. Sai armado com Deus, com a força do seu voto, né? Doutora, bom, a gente está chegando aqui no final desse bate-papo. A doutora quer, né, passar alguma mensagem final para os eleitores para que tenhamos um bom escrutínio no domingo? Pode ficar à vontade. Eu quero. Eu quero porque quem acompanha esse movimento eleitoral, essa organização, chora de tão bonito que é. Uhum. É tanta gente que trabalha de graça no dia da eleição, que acorda 5 horas da manhã para estar lá, para carregar a urna, para ganhar uma diária mínima, porque a Justiça Eleitoral não tem dinheiro, para passar o dia inteiro sentado, tomando conta. E fora o nosso país tem uma justiça inteira destinada à democracia. É coisa demais para ser ignorada pelo povo. Então, podendo votar, vote com consciência, vote com cuidado, acompanhe a fiscalização das urnas que acontecem de modo público. Na véspera da votação, nós vamos sortear 33 urnas do Estado para fazer uma votação paralela, está no YouTube, isso vai começar às 7 da manhã, é uma fiscalização disponibilizada para o país inteiro. Então, tenham essa consciência da importância do voto, porque é isso que traz a escola, é isso que traz o pão na sua mesa. Voto não é uma coisa etérea, é uma coisa que está lá e eu estou aqui. Não, ele está na sua mesa. É o preço do pão que você está pagando, é a quantidade de escola que você tem. Isso tudo é fruto de gestão. Sim.
e o gestor, ele é eleito. Então é isso. Obrigada pela oportunidade, viu? Doutora, obrigado a você. Essa mensagem final foi realmente inspiradora, né? Obrigada. Tomara que o pessoal possa assistir a tempo de votar, né, Carol? Sim. E agradecemos aí muito a sua presença, a sua disponibilidade, uma agenda concorridíssima, né? E confesso que fiquei um pouco nostálgico aqui, porque já tô do lado do Carol todo dia, que foi meu professor, agora tá ouvindo a doutora falar de novo. Foi um prazer. Muito obrigado pela presença. O prazer foi meu, a honra é minha. Não abra mão dela. Obrigada. Obrigado, doutora.